bom dia a todos e a todas. Damos início ao webinar Caminhos para a Democracia Participativa, os desafios do século XXI. Este webinar tem como objetivo promover o conhecimento sobre o conceito de democracia participativa e a sua relevância para a sociedade atual, analisar os principais desafios enfrentados pela participação cidadã no século XXI, como desigualdades socioeconómicas, exclusão digital, apatia política, entre outros. Este evento ocorre por ocasião da comemoração do Dia Nacional da Participação, efeméride instituída pela Resolução do Conselho de Ministros nº 130/2021, de 10 de setembro, e que visa reforçar a importância da participação cívica nos modelos de governação democrática. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, que será assegurada por Ana Rodrigues e Cristiana Ferreira, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com 3 oradores de renome. São eles: Ângela Pereira, cientista no Joint Research Center na Comissão Europeia e líder no Centro de Competência de DPD da Comissão Europeia. Nuno Garopa, professor de Direito e diretor de Estudos de Pós-Graduação da George Mason University, Antonin Scalia Law School. E Roberto Falanga, professor assistente e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O debate será moderado pela diretora de informação da Agência de Notícias Lusa, Luísa Meireles. Agradecemos terem aceitado o convite do INA para participar neste webinar. Informamos que a sessão é gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA. Será enviado um certificado de formação a todos os participantes que assistam ao webinar na íntegra e respondam ao questionário que será disponibilizado durante o evento. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas, disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA, em inglês Questions and Answers. Passo a palavra à Presidente do INA, Luísa Neto. Muito obrigada e boa sessão. Muito obrigada, muito obrigada. Bem-vindos a todos e a todas a esta iniciativa que nos responsabiliza nesta oportunidade que temos de marcar, por um lado, o Dia da Participação Pública na Administração, por outro lado, inicia o INA aqui o ciclo anual de webinars que está sempre centrado num tema e que este ano será Democracia, Serviço Público e Conhecimento. O facto de celebrarmos este ano os 50 anos do 25 de Abril, por um lado, e de celebrarmos também os 45 anos da história do INA, do seu lastro histórico, no que diz respeito ao contributo para a formação da administração pública, dar-nos esta especial responsabilidade e este pilar democracia, serviço público e conhecimento, este pilar tripartido, é aquele que levou também já a que em 2022 o INA tivesse proposto à respectiva tutela que houvesse uma nova área de formação estratégica na administração pública, precisamente a área da cidadania e da participação, por entendermos que esta dimensão da cidadania e da participação é absolutamente essencial no contexto, naturalmente, de um Estado de Direito Democrático e de uma administração que concretiza os objetivos deste Estado de Direito Democrático. É que lembremos que a nossa Constituição nos diz expressamente que a democracia que aí é proposta não é apenas uma democracia política, é também uma democracia social, cultural e económica, e convém perceber que mesmo no âmbito da democracia política enquanto regime, esta democracia política não se esgota na democracia representativa e importa precisamente promover e acolher a participação. Um autor chamado Carlos Leone escrevia há muito tempo um livro que tinha precisamente como título A Democracia diz-se de muitos modos, mas esta ideia de ligação entre a democracia e os cidadãos é uma dimensão absolutamente inelutável que nos tem que sempre nortear necessariamente e que nos tem que nortear, e essa é uma responsabilidade também dos nossos dias, em tempos em que muitos questionam nexos de pertença, nexos de confiança na comunidade política em que vivemos. Aliás, esta questão tem estado muito no centro também de estudos sobre a própria qualidade da democracia e tem estado ainda a ser objeto daquilo que é o estudo por parte da Comissão Europeia
em que encontramos a conclusão de que a reconstrução do nexo de confiança entre cidadãos e sistema político é, de facto, inevitavelmente feita também através daquilo que é o engajamento, para utilizar uma palavra recente no léxico português, o engajamento no que diz respeito a esta exigência de termos os cidadãos no centro da administração, de reconstruirmos esta confiança na democracia. E nesse sentido, aquilo que o INA faz não é mais, de facto, do que a sua responsabilidade. E, portanto, agradeço a todos aqueles aqui que estão connosco esta manhã para refletir sobre o tema. Agradeço à Ângela, ao Roberto, ao Nuno, à Luísa e também à Ana e à Cristina, que nos ajudam aqui na interpretação em língua gestual portuguesa. Muito obrigada, um ótimo seminário, e certamente sairemos daqui mais ricos como cidadãos, como trabalhadores em instituições públicas também. Muito obrigada. Muito obrigada, então. Bom dia a todos. Espero que tenhamos um bom debate, pelo menos é essa a nossa expectativa, porque, efetivamente, de acordo com as palavras da Luísa Neto, a democracia diz de muitos modos. E eu gostaria de pegar neste tema, neste mote, digamos assim, e neste nexo que ela também falou sobre entre os cidadãos e o sistema político e a democracia a participação dos cidadãos e como isso pode ou não refletir-se depois na construção, digamos, do sistema político, entre aspas, esta construção, obviamente, mas gostaria de, já que todos nós sabemos que vamos ter este ano uma maratona eleitoral, de que pelo menos são previstas 3 eleições, as nós portugueses, portanto já as regionais dos Açores, 4 de fevereiro, a 10 de março as legislativas e depois, em junho, as eleições europeias. E neste sentido, eu gostaria de perguntar ao Nuno, porque é uma área que em geral preocupa, ou é um tema que tem vindo a preocupar os cidadãos por várias razões, que é a abstenção portuguesa tem aumentado. Eu não quero fazer aqui o link exatamente participação, representação ou participação cívica e participação eleitoral, mas há inevitavelmente uma relação entre ambos. Eu gostaria de perguntar ao Nuno Garopa, precisamente, se é possível, dos estudos que conhece, se eventualmente o porquê desta abstenção portuguesa, se temos de facto níveis recorde, ou pelo menos ao nível de outros Estados da União Europeia, creio que sim, mas gostaria que pudesse destrinçar um pouco isto, porque não tenho bem a certeza se efetivamente a abstenção portuguesa é um recorde europeu ou efetivamente é um produto digamos, de um técnico. Não? Bom dia, Luísa. Agradecer ao INA o convite. Eu penso que essa é uma questão interessante que levanta dois pontos diferentes. Um é a questão de saber qual é a abstenção que nós temos em Portugal, que parece uma questão simples, mas por razões que até certo ponto poderíamos caracterizar como metafísicas, nós não conseguimos calcular a abstenção em Portugal de forma tecnicamente correta, porque nós sabemos os níveis de participação, nós sabemos que, e vamos referir a eleições legislativas, porque evidentemente presidenciais, autárquicas e eleições europeias são um bocadinho diferentes, mas nós sabemos que em legislativas participam entre 5 e 5,5 milhões de portugueses, nas últimas participaram 5,5, nas anteriores tinham participado 5 milhões, e nós sabemos que este é um número mais ou menos constante, de 5 a 5 milhões. O problema de calcular a abstenção é que nós não sabemos quantos eleitores há. Ora, isto parece ser uma questão ridícula, mas e tem a ver com a contabilidade dos eleitores em território nacional e tem a ver depois com uma questão que se agravou, que é a questão da contabilidade dos eleitores na imigração. Não vamos perder tempo com os eleitores na imigração, porque não vale a pena discutir se são 600 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, porque há um problema de como é que se contabilizam os ciclos da imigração, agravado pelo facto de que entre os dados oficiais de diferentes entidades, seja o cartão do cidadão, seja depois a informação da autoridade tributária,
haverá um número relativamente alto de portugueses que está residente em Portugal no cartão de cidadão, mas na verdade trabalha na Europa e, portanto, estão a ser contabilizados como residentes em território nacional, quando na verdade já não vivem habitualmente em território nacional. Isto cria questões de residência fiscal. Felizmente, o nosso debate não é sobre questões fiscais, é sobre questões eleitorais. Ora bem, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que haverá em território nacional a viver qualquer coisa como 8,5 milhões de adultos acima dos 18 anos. Há uma questão que se complicou, que é a questão da imigração, agora com I, que são obviamente adultos que vivem em território nacional, muitos com direito a voto, muitos também sem direito a voto, e não é muito claro quando se olha para o INE, os dados do INE sobre adultos a viver em Portugal, quantos daqueles adultos não têm direito a voto porque não são ainda não têm cidadania portuguesa, isto é, têm residência, mas não têm cidadania. Mas se nós calcularmos à volta de 8,5, saberemos que faltam aqui 3 milhões e qualquer coisa de pessoas, e portanto estamos a falar de uma taxa de abstenção que na verdade está nos 35% a 40% e não nos 50% oficiais, e que portanto está muito mais dentro daquilo que é a média europeia e não se destaca pela negativa. Agora, a outra pergunta que a Luísa fez, eu acho que é importante, é porque é que as pessoas se abstêm? Aí a coisa é mais complicada porque é difícil estudar os abstencionistas, porque mesmo em Portugal, apesar de termos 40% de abstenção, ninguém gosta publicamente de se assumir como abstencionista e, portanto, é muito difícil estudar os abstencionistas porque são pessoas que, em geral, não gostam de se apresentar como abstencionistas. E nós queremos entrevistar os abstencionistas, não é os que participam nas eleições, porque esses já sabemos que votam. E aqui há talvez 3 razões, não mutuamente exclusivas, mas que vão ligar depois aqui à questão que a Ângela e o Roberto vão falar, que é, há 3 diferentes razões para as pessoas absterem e, portanto, não terem participação ativa numa democracia representativa. Uma, e talvez, vou começar pela menos importante para acabar na mais importante. A menos importante são as pessoas que querem votar, mas não conseguem votar. Portanto, é o problema de acesso ao voto. Bem, aqui é uma questão mais fácil, porque é criar mecanismos para facilitar o acesso ao voto. E aqui vem a discussão do voto eletrónico, do voto por correio, da dilação no tempo, de termos 2 dias de eleições, de maior horário das urnas, o voto em mobilidade, etc, etc. E, portanto, nós sabemos quais são as soluções. Eu diria que aqui o único problema que nós temos em Portugal é que estamos a ir muito lentamente comparado com outros países. É verdade que há um argumento do outro lado, é preciso não esquecer nesta discussão, que é muita facilidade no voto pode criar situações que retiram credibilidade aos resultados eleitorais, obviamente. Nós somos um país que, com todos os defeitos, tem resultados eleitorais que nunca foram postos em causa por nenhum partido político e, portanto, são resultados credíveis. Obviamente que um voto eletrónico, um voto por correio, levanta várias questões de segurança. Contudo, outros países já o estão a fazer. Nós, nem o voto eletrónico experimental, temos neste momento, que é uma questão que já devia ter avançado. O que se passa nos círculos da imigração, como se lembram, já em 2022 e antes, foram desastres na contagem dos votos que persistem porque o PS e o PSD voltaram a não estar de acordo em como resolver o problema. Contudo, como estou a dizer, eu acho que isso é o menos grave. Depois temos a abstenção por protesto, pessoas que se abstêm por protesto. Bem, eu penso que aí a grande questão é saber se novos partidos vêm buscar esses votos por protesto e diminuem essa abstenção. A evidência que existe na Europa é que isso não é verdade. Nós também não temos ainda um grande lastro em Portugal. Não parece que o aparecimento de novos partidos como a Iniciativa Liberal, o Chega, o PAN e o LIVRE tenha de facto contribuído drasticamente para uma redução da abstenção. Portanto, a indicação neste momento que temos é que os novos partidos não parecem estar a resolver esse problema. E a última, que me parece que é mais importante, que a Luísa já levantou, é de facto a abstenção por apatia política. Ou seja, as pessoas não querem saber. E aqui eu acho que isto levanta questões mais complicadas, porque já não é um problema de acesso, nem é um problema de protesto, é um problema de apatia. Isto vem desde questões que trivialmente são apresentadas como são todos iguais, não voto porque eles são todos iguais, porque eles não fazem nada, porque eles só vão para lá para se encher, que é o discurso populista, popular que se ouve. Há uma coisa mais profunda que é a questão da inconsequência das eleições. Isto tem a ver, obviamente, com questões de cedência de soberania. Isto é, Portugal faz parte da União Europeia, está num mundo globalizado e, portanto, há muitas políticas que estão limitadas pelos compromissos europeus e internacionais que têm, e os eleitores sentem que isso, de facto,
cria uma certa inconsequência no voto, mas eu acho que é aqui que entra a questão que a Ângela e o Roberto vão falar da democracia participativa, ou seja, se há alguma forma de tentar resolver a apatia política na democracia representativa, parece-me que tem que ser com mecanismos que vão muito para além das eleições e que podem, de facto, vir a convencer o cidadão de que, se tiver outros mecanismos de democracia participativa, talvez possa valer a pena voltar a votar. Só uma última comentário. Isto é um problema com os jovens neste momento. Nós temos uma alta abstenção nos jovens. Não sabemos exatamente o número, mas enfim, os estudos apontam que talvez 2/3 dos jovens não votam. Isto cria dois problemas, que é a questão da participação da juventude, obviamente, que é um problema em si mesmo, e outro é... Eu gostaria que isso depois, nós podíamos depois Tá discutir bem, esse problema mais tá bem. especificamente, porque acho que isso é mesmo uma questão mais específica dentro do mais geral, porque eu gostaria de perguntar, diretamente ligada à questão levantada pelo Nuno, que é a abstenção por apatia política, não é? A União Europeia tem consciência de que isto acontece, o Nuno está a falar de Portugal, mas também se pode falar da União Europeia em relação a isso, ou seja, dos jovens europeus, e talvez para além disso. Eu gostaria de perguntar precisamente à Ângela, sendo certo que a União Europeia já refletiu sobre este assunto, o que é que, e tem recomendações sobre esse assunto para os Estados, o que é que efetivamente tem feito para combater o que é um grave problema das nossas democracias, não é? Que é a apatia política, seja qual for a forma pela qual ela se expressa, como o Nuno acabou de dizer, o protesto, ou em consequência, ou enfim, ou falta de participação. Ok. Bom dia a todos e, em primeiro lugar, quero agradecer também eu o convite do INA a estar nesta mesa virtual. Eu, por acaso, antes de falar da Comissão Europeia, enquanto não estava a falar, veio-me à lembrança uma declaração que o ex-presidente do Uruguai, o Mujica, disse uma vez. Ele disse que nós temos vindo a ensinar os cidadãos a ser bons consumidores e a ser bons utilizadores, mas não a ser cidadãos. E isto liga-se com uma coisa que eu não estava a planear falar, mas quero falar, que é, e que também estamos a falar dentro da Comissão Europeia, que tem a ver com a educação. Educação desde a escola primária a querer ser a cidadão, a querer intervir de forma política no que se passa à sua volta e não querer ser só digamos, um consumidor ou um receptáculo das políticas que os governos desenvolvem. Portanto, se calhar seria é de certeza uma coisa que estamos a falar na Comissão, mas ainda não fizemos nada nesse sentido. Pois eu queria referir que agora dia 12 de dezembro de 2023 foi adotado um pacote que se chama Pacote de Defesa da Democracia, e nesse pacote há umas medidas mais, digamos, conservativas para proteger as nossas democracias e há outras mais inovativas, e de facto uma delas é uma recomendação sobre a inclusão dos cidadãos de forma mais ativa nos processos de tomada de decisão e de formulação de políticas. Este pacote vem no âmbito da sexta prioridade da Comissão, desta Comissão, portanto deste mandato, que se chama Um Novo Impulso para a Democracia, e digamos, é a cereja do bolo desta prioridade, porque na verdade a Comissão tem realizado bastantes, digamos, iniciativas para explorar outras maneiras de deixe-me dizer isto de uma forma assim mais brutal, de voltar a ter o cidadão na democracia.
não? E, por exemplo, tivemos a Conferência no Futuro da Europa, durante um ano, que terminou em 2022, em que cidadãos de toda a União Europeia foram convidados a debater de forma, num processo deliberativo, as várias políticas da Comissão. Isto ocorreu durante a pandemia, portanto houve muitos eventos em linha, mas também houve eventos em que as pessoas se encontravam mesmo em salas, em conjunto, etc. E isto deu uma série de propostas que depois a Comissão teve e tem e está a atuar nas várias políticas. Depois também houve aquela comunicação da Comissão em termos do Plano de Ação para a Democracia Europeia, e já aqui portanto, havia muitas provisões na área mais conservativa para proteger as democracias, mas também havia já algumas previsões sobre a participação direta dos cidadãos. Mas, por exemplo, outras coisas aconteceram. A nossa comissária portuguesa, Elisa Ferreira, empenhou-se bastante em desenvolver, em parceria com a OECD, um programa de apoio a processos deliberativos a nível autárquico, no âmbito portanto, no âmbito das políticas de coesão. Também a nível de investigação científica, portanto, a Comissão em vários, digamos, em várias capacidades, está a tentar inovar na área da democracia, e esta recomendação sobre a participação dos cidadãos na elaboração de políticas que foi adotada dia 12 de dezembro, é mesmo uma recomendação que fala de princípios, que fala de ferramentas, que fala de recursos, que fala de capacitação, etc., de como os Estados-membros podem ter digamos, incluir os cidadãos de forma mais sistemática na formulação de políticas públicas. Claramente, estamos a trabalhar também a nível de comissão em como fomentar, como ajudar os Estados-membros a fazer isto. Mas o que eu quero dizer é que isto não aparece num vácuo, porque há muitos Estados-membros que já estão e têm processos bastante elaborados de democracia participativa. Vem-me à cabeça, por exemplo, o caso da Irlanda, que é um caso muito falado, em que as assembleias de cidadãos foram utilizadas para resolver questões muito espinhosas e que dividiam muito a população, como por exemplo o aborto, mas outros foram utilizadas, isto em 2016, e tornaram-se estas Assembleias de Cidadãos um mecanismo normal na democracia irlandesa para ter uma participação mais ativa dos cidadãos. Eu agora não me recordo qual é o número de Assembleias de Cidadãos que eles já realizaram, entretanto, desde 2016, mas o que é importante é que estas Assembleias de Cidadãos estão ligadas ao Parlamento irlandês. Portanto, aquilo que sai destas Assembleias é diretamente processado pelo Parlamento. E há outros, a Alemanha também está, e não podemos esquecer que em 2020 a OECD publicou um relatório sobre inovação a nível governamental, tem uma base de dados de processos deliberativos no mundo, e mais de metade desses processos deliberativos já passam-se na União Europeia. Portanto, há todo um
já, digamos, um contexto de experimentação, mas também de estabelecimento de práticas de democracia participativa. Os orçamentos participativos, por exemplo, começaram no Brasil e agora, pronto. Ângela, então deixe-me pegar nesse aspecto para perguntar ao Roberto, que estudou em particular e estuda em particular o que são estas formas de participação cidadã em Portugal. A Ângela citou, por exemplo, o exemplo da Irlanda como as assembleias de cidadãos que resolveram questões como o aborto, que é uma questão espinhosa. Nós temos os referendos que não resolveram essa questão, mas de qualquer modo, em Portugal, qual é este aspecto muito interessante de, pelo menos, alguns países ligarem os resultados das assembleias de cidadãos aos parlamentos? Em Portugal, em que é que se expressa que existem efetivamente alguns elementos que nos permitam dizer que a participação cidadã, em algumas destas formas, está viva e recomenda-se? Antes de mais, bom dia e obrigado também pelo convite. Já agora dizer à Ângela, o número de cidadãos na Assembleia da Irlanda eram 99. No geral, as Assembleias Nacionais têm sempre por volta de 100 cidadãos a participar. Deixe-me dizer uma coisa, Luísa, talvez para enquadrar melhor o que é que se passa em Portugal em termos de processos de participação. E vou pegar aqui em algumas coisas que foram referidas, tanto pelo Nuno como pela Ângela. E, aliás, o próprio convite, não é, que nos foi dirigido através deste seminário é falar de democracia participativa. É importante clarificar que, portanto, nós temos vários modelos, várias fórmulas de democracia. Temos a democracia representativa, temos a democracia participativa, temos a democracia direta. Aliás, há pouco a Luísa referiu a existência de referendos. Teoricamente, os referendos estão ligados a um modelo de democracia que é a democracia direta. Depois temos a democracia deliberativa, que é, digamos, o chapéu teórico que nos ajuda a entender melhor como funcionam, por exemplo, as assembleias de cidadãos. E já agora, os orçamentos participativos, que também foram mencionados, são práticas que se referem mais ao chapéu teórico da democracia participativa. Agora, por que é importante salientar que existem vários modelos de democracia? Porque há participação em todos, ou seja, a participação, na verdade, se configura de maneira diferente em todos estes modelos de democracia. Dou-lhe um exemplo muito concreto. E que, aliás, talvez seja o exemplo mais conhecido. Nós falamos de participação na democracia representativa como participação eleitoral, mas nós temos outras formas de participação numa democracia representativa que se confaz, por exemplo, aos moldes da democracia participativa, que é o caso dos orçamentos participativos. Um caso que em Portugal tem vindo a ganhar muito peso, muita visibilidade nos últimos 20 anos. Só para dar aqui alguma informação, em 2002 houve o primeiro orçamento participativo em Portugal na cidade de Palmela, na área metropolitana de Lisboa. Depois, a partir daí, houve... Roberto, eu só pedia para explicar o que é um orçamento participativo, então. Um orçamento participativo é um processo que, aliás, a Ângela já estava a referir, iniciou no Brasil, nos finais dos anos 80, na cidade de Porto Alegre, e a ideia do orçamento participativo é disponibilizar uma parte da verba do orçamento, no caso municipal, mas pode ser também o orçamento de uma entidade regional ou também de um governo nacional. Portanto, disponibilizar uma verba para a participação direta dos cidadãos, que são convidados, são convocados para proporem como é que esse dinheiro pode ser gasto. Portanto, fazem propostas e também votam as propostas que mais consideram pertinentes e prioritárias para o investimento público. Em duas palavras, o orçamento participativo é isto. Em Portugal, portanto, nos últimos 20 anos, tivemos muitos orçamentos participativos à escala local, portanto, implementados por municípios, por autarquias, portanto, tanto municípios como juntas de freguesia, mas também em 2018 e 2019 começaram orçamentos participativos à escala regional, portanto, na Madeira e nos Açores. E
em 2017, o próprio governo nacional também implementou orçamentos participativos a uma escala, portanto, a escala nacional. Aliás, eu falo no plural porque foram 3. Foi um orçamento participativo aberto a toda a população, um orçamento participativo jovem, e também um orçamento participativo escolar, portanto, cujo público-alvo são as escolas no país. Portanto, temos aqui um quadro muito vivaz em Portugal desta prática dos orçamentos participativos. Menos evidente é o impacto que outros formatos de participação estão a ter no país, como é o caso das assembleias de cidadãos, que, pelo contrário, na Europa, e não só na Europa, nos últimos anos têm vindo a difundir-se de forma importante. A Ângela deu aqui alguns exemplos. O único caso que temos de uma Assembleia de Cidadãos promovida por uma autarquia até agora, portanto, uma autarquia que incluiu esta proposta no seu próprio programa eleitoral e que fez, portanto, uma primeira experiência à escala municipal, é a Câmara Municipal de Lisboa, que em 2022 lançou uma iniciativa chamada Conselho de Cidadãos. A palavra conselho aqui pode induzir a uma certa confusão, mas trata-se de facto de uma Assembleia de Cidadãos no formato das Assembleias. E então, já agora, qual é que é, por exemplo, a diferença entre uma Assembleia de Cidadãos e um orçamento participativo? Aqui, de forma muito prática e sintética, nas Assembleias de Cidadãos, os participantes são selecionados com base num sorteio. Portanto, existe uma seleção aleatória dos participantes e, portanto, existe também um controle, um limite no número de participantes. Mas isso em termos, desculpe, dos residentes do município ou do concelho, é isso? Sim. Ok. No caso de Lisboa foi obviamente a escala do município, portanto foi um sorteio com os residentes. Na verdade foi com os residentes, mas foi também com os utilizadores da cidade, porque no sorteio nós incluímos também, eu digo nós, na verdade, a Câmara Municipal, eu participei como avaliador desta iniciativa. Incluímos também estudantes, trabalhadores, portanto, as pessoas que utilizam a cidade no seu dia a dia, que não necessariamente residem na cidade. Portanto, uma seleção, no caso de Lisboa foram cerca de 50 participantes em 2 edições do Conselho de Cidadãos, uma primeira dirigida ao tema das alterações climáticas e uma segunda em 2023 sobre o tema da cidade dos 15 minutos. Portanto, de momento, digamos, diria que este é o exemplo mais importante, mais evidente da Assembleia de Cidadãos em Portugal, mas está a começar agora, pouco a pouco, a haver interesse também por outros municípios e outros atores. Dizer talvez uma última palavra, depois deixar também o tempo de conversa com os outros colegas. Não é a democracia participativa não se consubstancia apenas nos orçamentos participativos e nas assembleias de cidadãos. Há outros formatos, há outras fórmulas. Há aqui, por exemplo, um conjunto de iniciativas no âmbito do planeamento urbano, da regeneração urbana, que também são muito interessantes e muito importantes. Aliás, Portugal é talvez um país pioneiro já nos meados dos anos 70, portanto, logo a seguir à Revolução de Abril, com uma iniciativa chamada SAAL, que foi uma iniciativa de arquitetura participada. A SAAL é uma sigla que está por Serviço de Apoio Ambulatório Local. Uma iniciativa que durou pouco tempo, mas que foi uma iniciativa extremamente importante, internacionalmente conhecida, de participação das comunidades em sítios, em locais críticos, portanto, que viviam em situações críticas e que em conjunto reconstruíram o seu habitat. E depois temos outros exemplos,
também nos anos 90, nos anos 2000, por exemplo, o Polis e o Polis 2021 também foram programas que fomentaram muito a participação e políticas integradas, políticas de intervenção integrada à escala local. E depois, mais recentemente, temos um programa promovido pelo Governo Nacional, pelo Governo Central, que é Bairros Saudáveis, que é um programa que promove também a participação das comunidades em situações, que vivem em situações críticas por várias razões, ou que querem resolver situações críticas no país, e que, portanto, acho que merecem uma menção aqui quando falamos do que é que significa, não é, participar para Ok. das políticas públicas. Obrigada, Roberto. Já temos muitas perguntas por parte dos participantes deste webinar. E eu gostaria de introduzir aqui, aliás, porque vem na sequência das vossas intervenções, duas questões que são colocadas pelos participantes, precisamente, e que têm a ver com os jovens. E eu lanço diretamente ao Nuno, mas também tem a ver com aquilo que disse a Ângela, que é porque é que os jovens, aquilo que nós já tínhamos visto no princípio, porque é que os jovens, sendo tão participantes nas redes sociais e demonstram que efetivamente se interessam por questões políticas e de cidadania, digamos assim, abrangentes no sentido geral, depois votam menos. E o que se pode fazer para os cativar para essa outra forma de participação, que é a participação eleitoral ou a democracia representativa, porque isso também tem a ver com uma coisa que eu creio que a Ângela disse e que me ocorre também perguntar, e que é uma das pessoas que aqui coloca, que é se não seria necessário, para além, fala-se de literacia mediática, que é fundamental para os cidadãos, se não, não faria também sentido haver uma espécie de literacia cidadã, ou aulas de literacia de cidadania, não é? Que já existem, mas haver algum esforço neste sentido. Portanto, Nuno, em particular, em relação aos jovens, como é que se faz como é que se resolve esta contradição? Como é que o investigador olha para isto? E o que é que se pode fazer, se efetivamente, e depois a Ângela também juntará qualquer coisa, e o Roberto, o que se pode fazer em relação a isto concretamente, para incentivar este grande grupo da população a votar, a votar e a participar, mais do que isso, não é? Acho que é uma questão complicada e que tem várias ramificações, porque se é um problema simplesmente de juventude, a solução seria óbvia, esperar que essas pessoas cheguem aos 40 anos e começam a participar como os outros. E, portanto, seria um problema de gerações. Mas eu acho que a coisa é mais profunda do que simplesmente Claro. dizer temos que esperar cada um que chega aos 40 anos e começa a votar. Eu acho que há aqui várias questões. Umas que têm a ver com Portugal, e eu vou falar um bocadinho de Portugal, outras questões que são mais gerais, e a Ângela pode também falar um bocadinho da Europa. Porque, por exemplo, não é verdade que nos Estados Unidos a juventude participe muito menos que as gerações mais velhas. E, portanto, não é um problema em todas as democracias e na mesma dimensão em todas as democracias. O caso português é um caso que reflete também um ciclo vicioso que neste momento vai ser complicado sair, apesar de eu concordar que há um papel importante na democracia participativa que pode ajudar, como a questão, enfim, da formação, da educação para a cidadania. Nós podemos ter feito, já podemos ter feito muitas coisas, por exemplo, simulação de eleições nas escolas, e todo um conjunto de atividades nas escolas, desde, não digo da infantil, da pré-primária, mas desde a primária, poderia fomentar esse tipo de participação. Mas o problema estrutural que nós temos é um pouco complicado. Porque o que é que acontece? Como a juventude, pouco a pouco, deixou de participar, o que aconteceu é que a mediana do eleitor que vota em Portugal está muito envelhecido, ou seja, é mais envelhecido ainda do que a população. Nós já temos uma das populações mais envelhecidas da Europa, mas depois, como a juventude participa menos, o eleitor mediano ainda é mais envelhecido. Ora, isso, a médio prazo, cria um problema que é os partidos políticos, que obviamente respondem aos incentivos e à racionalidade eleitoral, cada vez se concentram mais no voto envelhecido, porque é o voto que participa. Isso significa que as agendas dos partidos políticos cada vez estão mais desfasadas daquilo que é as necessidades e as preocupações e as prioridades
dos jovens e, portanto, nós estamos a criar um gap entre aquilo que os partidos oferecem e aquilo que os jovens querem ouvir. Não é por acaso que os partidos novos têm tendencialmente, até neste momento, maior expressão nas gerações mais novas do que nas gerações mais velhas, porque os partidos novos, obviamente, têm que encontrar nichos de mercado, enfim, falando aqui um pouco a linguagem do consumo, como se dizia há pouco, de consumir, eles têm que encontrar nichos de mercado. E, portanto, obviamente, que nós sabemos que a juventude hoje tem preferências sociais, culturais, sensibilidades diferentes daquilo que têm as gerações mais velhas. Portanto, nós Mas, temos agora um Nuno, problema. Nuno, em relação a isso, não é só esse nicho de mercado, mas também não é o facto de, eventualmente, a juventude, ou enfim, camada de jovens, eu não estou a generalizar, se sentirem menos representadas nos partidos tradicionais. Eu penso que não só isso é verdade, como isso se agrava, se pensarmos até nestas eleições, neste ciclo eleitoral, como a Luísa dizia ao princípio, que vamos viver, com a forma como os partidos querem chegar aos jovens. Há, neste momento, enfim, vamos ver, ainda é cedo, mas há claramente partidos a apostar nas redes sociais, nos TikToks, nos Instagrams, e há partidos que não estão a apostar nisso. E eu acho que isso se vai refletir, obviamente, na mobilização do voto jovem. Agora, o TikTok, o Instagram e não sei o quê, são mecanismos, não são fins em si mesmos, são meios. E eu acho que isto não resolve o problema estrutural. Como é que eu acho que se pode redirecionar o problema estrutural? Precisamente que mecanismos de democracia participativa possam eventualmente reconduzir esses jovens que participam ativamente nesses contextos para a necessidade de que a democracia representativa é também parte disso. Agora, como dizia a Ângela, se a democracia participativa impacta muito ou pouco a democracia representativa, isso é uma questão que não está ainda também muito estudada. Nós não sabemos muito bem essa relação. Mas quer dizer, se há alguma solução, digamos, a mais curto prazo, seria ir por aí, parece-me a mim. Porque não é através de mecanismos de facilitar o voto ou de aproximar o voto que isto se vai resolver. Porque não, a juventude que não vota em Portugal não é porque não sabe onde estão as mesas de voto. Não é porque não tem tempo de ir às mesas de voto. É porque acha que não vale a pena participar na democracia representativa. Isto é um problema grave. Ângela, em relação a as tais, digamos, aulas, a tal literacia cidadã, poderia ajudar a resolver isto? Como é que isto, no seu entender, como é que isto está a ser pensado e pode ser resolvido? Porque isto é uma questão que os nossos participantes neste webinar estão a colocar concretamente. Eu, sim, em 2022 organizámos com algumas representações nos Estados-membros precisamente chamámos de diálogos intergeneracionais sobre a educação à democracia. E só fizemos isso em 3 estados, fizemos isso na Dinamarca, na Croácia e qual é que foi o outro? Já não me lembro. Bom, o que eu acho que foi na Eslováquia. O que foi interessante desses encontros, para já, foi de facto os próprios jovens acolherem essa ideia de que é preciso criar uma disposição a participar na democracia desse modo. Mas o que foi mais interessante é que os participantes desses encontros propõem que nós temos que falar de exatamente como queremos participar. E eu acho que isso não está a ser feito, porque nós continuamos a desenvolver, digamos, modelos para tentar, digamos, contrariar essa apatia política, etc, etc. Mas nós não estamos a perguntar aos cidadãos como é que querem participar na democracia. E eu acho que a educação é uma coisa importante, mas haver um processo de participação, precisamente, sobre isso, também é importante. Eu costumo eu sou uma grande defensora desta estratégia, que é, se nós queremos fazer os cidadãos participar, temos que ir aos sítios onde eles estão a fazer, digamos,
a exercer as suas democracias e as suas intervenções políticas, aquilo que os ingleses chamam everyday practice of democracy, não? Agora não está a ver como é que é de traduzir isto em português, mas é as práticas que nós todos, não, como cidadãos, exercemos para participar nesta democracia. E acho que o primeiro esforço é de facto abrir este debate a todos. É como é que queremos as nossas democracias, não? Porque senão isto é muito fácil o que está aqui a passar na Europa e noutros países, nos Estados Unidos, essas grandes democracias estabelecidas, não? Que têm imensos problemas, problemas que levam a outro tipo de regime e não a democracias. Mas seria hora, eu acho, de abrir esse debate de outra maneira. Portanto, eu acho que sim, que a educação, e como referi, nós estamos a falar disso na Comissão, mas estamos a falar também dessa educação, ou a proposta dessa educação ser ela mesma uma proposta participativa. Porque nós temos que abrir esse debate. Como é que nós queremos viver, não? Como é que estes jovens querem viver nos próximos anos, não? E temos que ir aos sítios onde os jovens estão neste momento a exercer a sua cidadania, digamos. E já agora, eu gostaria de perguntar ao Roberto, e onde é que são esses sítios em termos de participação cidadã e juvenil? Para além do TikTok e de outras redes sociais. Não tenho um mapeamento feito sobre os sítios onde os jovens costumam encontrar-se, mas eu concordo com a Ângela e diria a cidadania não é só um conjunto de direitos, a cidadania também é uma prática. E é uma prática que se manifesta também através da participação. E o que nós estamos aqui a dizer, ou pelo menos o que nós estamos aqui a perguntar é: será que os jovens deixaram de exercer a sua cidadania como prática? Bem, eu sinceramente acho que não. Eu acho que os jovens continuam a exercer a sua cidadania, talvez noutros moldes. Então o problema talvez não seja apenas a apatia de alguns jovens ou a decisão de não votar de muitos jovens, pelo que também o Nuno referiu. Eu acho que o problema é que estamos muito preocupados em encontrar respostas e talvez menos interessados em ouvir as perguntas que os jovens estão a colocar através de outras formas de participação. E Portugal não é exceção. Em Portugal nós temos grupos auto-organizados, temos movimentos, temos mobilizações que estão a colocar perguntas. E provavelmente aqui a questão é que estas perguntas não estão a ser ouvidas suficientemente, ou não estão a ser... Roberto, então deixa-me perguntar quem é que os deve ouvir. Há, aliás, aqui um participante que coloca essa questão, nomeadamente em relação às juventudes partidárias e aos partidos. São a nossa organização em Portugal, política, que depois se traduz na democracia representativa, é efetivamente baseada nos partidos. São os partidos que têm que os ouvir, eles criaram juventudes partidárias que são assim uma espécie de fábrica de jovens políticos. Mas quem é que os tem que ouvir? É a sociedade no seu conjunto, mas depois como é que isto se expressa? Eu não faria aqui uma seleção. Quanto mais ouvintes, tanto melhor. Os partidos são claramente entidades intermediárias importantíssimas numa democracia representativa, mas há aqui, nós também temos governos, temos executivos que deveriam ser capazes de interceptar estas perguntas e equacionar aqui possibilidades, não só através do voto, mas também possibilidades alternativas e complementares ao voto, para que estas perguntas sejam canalizadas dentro do ciclo de políticas públicas, portanto, dentro do processo de decisão democrática. E é isto que está a faltar. Nós temos imensos jovens nas ruas a pedir medidas concretas,
para as alterações climáticas. E eu, até agora, não tenho visto uma grande mobilização por parte das instituições democráticas para organizar momentos coletivos com os jovens para discutir seriamente o que é que nós precisamos fazer neste sentido. Temos os jovens, por exemplo, a protestar sobre as políticas de habitação, e mais uma vez, será que temos feito todo o esforço possível e necessário para dialogar com os jovens sobre este assunto? Ou seja, não é verdade que os jovens não estão a falar. Eu acho que os jovens estão a falar, nós é que precisamos aprender talvez uma nova linguagem, precisamos decifrar esta nova linguagem e falar com os jovens noutros moldes, e não necessariamente reproduzindo sempre a mesma. Ou seja, como, Roberto, os jovens estão a falar, mas nós estamos a ser, como se costuma dizer, duros de ouvido. Nós, os mais velhos. Nuno, neste aspecto, há soluções para a apatia juvenil e se, generalizando mais uma vez, porque eles estão a falar, ou seja, a inconsequência, eles falam, mas não são ouvidos, e, portanto, há uma sensação de inconsequência do seu protesto ou da sua voz. Pode pôr em causa também a nossa, digamos assim, uma questão que coloca aqui um participante, que é, então, a democracia é eterna ou pode deixar de ser eterna se estes jovens se desiludirem? Não, eu acho que a resposta a isso, nós sabemos que a democracia não é eterna. Quer dizer, esta ideia de que os países todos, e o caso português, convergíamos para os regimes democráticos e isso era o fim da história, já percebemos que não é, a democracia não é eterna e, portanto, obviamente, a democracia vai e vem e, mesmo que possamos entender o sistema democrático, pelo menos nos países da União Europeia, mas mesmo dentro dos países da União Europeia, enfim, não é verdade que todos os 28 não haja regressões nisso. Mas mesmo que entendêssemos que o sistema democrático não regride, isso não quer dizer, como a Ângela estava a dizer, que não haja diferentes formas de organizar a democracia. Quer dizer, a democracia não se esgota na democracia representativa e a democracia representativa não se esgota em eleições de 4 em 4 anos. E, portanto, há muitas coisas que nós podemos fazer dentro daquilo que é uma democracia, e por isso entramos em questões de qualidade da democracia. Agora, eu acho que a questão, em relação ao que o Pedro estava a dizer, eu até acho que a questão, eu até iria um pouco mais longe que ele, porque eu acho que há aqui já problemas estruturais, porque eu acho que há partidos políticos em Portugal que tentam responder a algumas das questões que o Roberto levantou, e nós temos diversidade de respostas dos partidos políticos em relação quer às alterações climáticas, quer em relação à habitação. Agora, o que parece é que depois, em parte, a juventude se esgota e não exerce esse direito de voto. Nós diríamos, bem, se há um partido que responde àquilo que é a agenda dos jovens, esse partido teria os votos dos jovens e, portanto, haveria uma voz partidária desse partido. Ora, parece que isso não acontece. Como parece que as juventudes partidárias passaram de ser um canal de ligação dos partidos às escolas secundárias, às universidades, como tradicionalmente era nos anos 80 e 90, para ser um bocadinho uma fábrica de jovens políticos que depois estão um pouco desconectados do resto da sociedade. Portanto, há aqui coisas estruturais que têm vindo a acontecer que eu, não querendo ser pessimista, que, como costumo dizer, sou antropologicamente pessimista, mas não quero ser politicamente pessimista também, e dizer que isto não tem solução. Soluções haverá. Agora, o que me parece é que isto já não se resume simplesmente a dizer aos jovens venham votar que isto ainda vale a pena. Quer dizer, isto já não se vai resolver com uma conversa mole, como dizia a Ângela, nós temos que ir ao encontro daquilo onde eles estão, e estamos a falar dos jovens, mas vamos dizer, não é só os jovens, nós temos partes importantes da sociedade civil que já não são tão jovens, também bastante alienadas da participação política e que é preciso também começar a olhar para esses grupos com algum cuidado. Estamos a falar de minorias que acham que não vale a pena participar porque ninguém reflete as preferências dessas minorias, etc, etc. E, portanto, eu acho que nós temos que ter uma visão mais global do problema e que tem a ver já com questões, enfim, não quero usar aqui a linguagem das infraestruturas e das superestruturas, a velha linguagem marxista, mas nós temos já um problema de superestrutura, não é já só de paliativos para resolver o problema. Ângela, isto tem a ver com
também com a confiança ou desconfiança nas instituições democráticas que nos governam, em Portugal e nos outros países europeus. Isto é uma questão também levantada por um participante. Pois, esse é outro dos grandes temas, não é? É exatamente, a apatia também tem a ver com a confiança e a desconfiança nas instituições, não é? E aí, isso é um grande, digamos, um dos focos desta, por exemplo, deste pacote de defesa da democracia. Tem algumas disposições legais que vão nesse sentido, porque, por exemplo, sei lá, contrariar as desinformações, fazer com que as instituições sejam mais transparentes nos processos de decisão, etc. Portanto, a resposta é que sim, tem a ver com confiança nas instituições. Mas eu acho que queria ir um bocadinho na linha do que o Nuno e o Roberto estavam a dizer, não é? Como o Nuno disse, né, já isto não, nós não vamos conseguir melhorar, digamos, ou contrariar a apatia, dizendo às pessoas para ir votar. Portanto, um dos aspectos da democracia participativa, aliás, estava aqui uma questão da audiência, que nós aqui, quando estamos a falar de democracia participativa, não estamos a falar nem de consultas, nem de questionários, nem nada dessas coisas, estamos mesmo a falar de conversa, okay? De haver conversa ou experimentação, portanto, eu, por acaso, o Roberto é italiano e eu queria dar um exemplo muito interessante que vem de Itália, que se passa em Bolonha, que são os pactos de colaboração. Os pactos de colaboração a nível do município. Isto é muito mais do que democracia deliberativa, em que se fazem recomendações, etc, etc. São mesmo as pessoas a colaborarem de forma ativa na resolução dos problemas da sua comunidade e a terem, e até se fala de corresponsabilidade. Portanto, nós podemos falar aqui de coisas muito mais sofisticadas do que seja só, digamos, os processos dialógicos, digamos, não sei se essa palavra existe em português, mas pronto, baseados em diálogo que estivemos aqui a falar em termos de democracia deliberativa. E o que eu queria dizer é que, de facto, não é o convite, já não pode ser só a votar, tem que ser um convite a fazer em conjunto, porque o tipo de problemáticas que nós estamos a afrontar neste momento, e o Nuno falou, por exemplo, em partes da população que têm bastantes vulnerabilidades, etc., já não pode ser só conversa, tem mesmo que ser... e o convite tem que ser a co-criar, tem que ser um convite temos um problema e nós não temos soluções, digamos, pela parte de peritos, etc., porque as soluções são muito complicadas e o que temos que fazer é ver este aspecto de democracia participada não como mais um mecanismo para trazer os cidadãos, mas como um mecanismo de trazer uma pluralidade de ideias, de soluções, etc. Porque todos nós vivemos e experienciamos os nossos problemas de maneira diferente. E todos nós temos ideias de como resolver esses problemas. E, portanto, temos esses espaços de cocriação são os espaços mais importantes. E esse é o convite mais importante que os nossos governos, seja a que nível de governação for, têm que fazer aos cidadãos. É criar esse espaço em que temos essa oportunidade de intervir de uma forma mais ativa. E as coisas não se constroem de um momento para o outro. O primeiro orçamento participativo de Porto Alegre tinha 25 pessoas na sala. E agora são milhares. Portanto, tem que se...
eu sei que há urgência, mas tem que se dar espaço à experimentação. E a administração pública tem uma função crucial aqui, de exatamente albergar esta experimentação. Visto que isto é uma mesa redonda organizada pelo INA, acho que essa é uma mensagem importante, é que a administração pública tem um papel fundamental nisto, de trazer as pessoas para a política e para a intervenção social. Nuno, eu já agora gostaria de aproveitar uma das perguntas que estão relacionadas com isto, que é, mas a estrutura atualmente também burocratizada do Estado e da administração pública não impede essa mesma, digamos, convite à participação, essa mesma tarefa? Não, mas é exatamente aquilo que a Angela estava a dizer. Nós temos que saber distinguir aquilo que é o diálogo, a construção e a participação, depois daquilo que é a peritagem e a complexidade das políticas. Nós não podemos pensar que o cidadão vai ele depois decidir como é que se constroem as políticas públicas dentro daquilo que é neste momento a nossa realidade, complexidade burocrática. E, portanto, tem que haver aqui uma coexistência das duas coisas. Agora, eu acho que essa questão também levanta a outra. E, aliás, pegava aqui um pouco isso, Ângela. Quer dizer, nós também temos que perceber que temos contradições inerentes na nossa própria vida democrática. Eu acho que uma das coisas que contribuiu imenso para este Estado, no caso português, até mais talvez noutros países, para este estado de apatia, foi também durante muitas, enfim, 2 décadas pelo menos, nós temos uma cultura política dos principais partidos a dizer que a culpa é da União Europeia. Cada vez que é preciso fazer alguma coisa, a culpa é da União Europeia, a culpa é da União Europeia. As políticas TINA, não era? Que é there is no alternative, temos que fazer porque não há alternativa. Ora, tudo isso acaba por criar uma cultura de menos participação eleitoral, porque se não há alternativa, se a culpa é da União Europeia, se a culpa é dos outros, então para que é que nós participamos nas eleições? E eu acho que todo esse tipo de mensagem, que é muito facilitista, e percebemos todos conveniente do momento, entra em contradição depois com querer que as pessoas venham participar. E, portanto, nós também precisamos de repensar, ao nível dos partidos e ao nível da administração pública, aquilo que é a mensagem que se quer passar ao cidadão, porque não podemos, por um lado, querer pensar como é que vamos dialogar e trazer o cidadão para a participação e, ao mesmo tempo, do outro lado, estar a pensar mensagens de não, o cidadão não interessa porque isto já está decidido, porque isto já está feito, porque a culpa é dos outros. Portanto, nós temos também de pensar aqui que tem que ser alguma coerência dentro daquilo que é a nossa forma de pensar a democracia. Roberto, e como é que tem sido então? Há uma pergunta concretamente para si, aqui de um que está a introduzir um tema, mas que eu não gostaria de deixar de colocar, que é como evitar as armadilhas do tokenismo. Sendo certo que tokenismo, e o Roberto explicará melhor do que eu, que é, digamos, a inclusão das minorias, mas que isso não resolve necessariamente os problemas da sociedade. Bom, isto assim de uma maneira muito geral. Roberto, por favor, se quiser responder a isto, se não... Obrigado pela pergunta, porque me ajuda aqui a fazer uma ponte também com aquilo que a Ângela e o Nuno acabaram de referir. E por acaso tem a ver com a administração pública, portanto, reforçaria aqui o ponto levantado aqui pela Ângela da importância que a administração pública tem para cativar, manter o interesse, fazer crescer a participação nas nossas democracias. Deixe-me dizer aqui que nós no ICESA fizemos uma série de podcasts com convidados internacionais e o último foi exatamente sobre a burocracia, sobre como é que a participação pode ajudar a redefinir a burocracia. Sendo que aqui é importante salientar talvez uma noção muito básica para os nossos participantes, de que a administração pública não é sinónimo de burocracia e burocracia não é sinónimo de administração pública. Portanto, a administração pública pode funcionar também de formas diferentes. Portanto, a administração pública não tem necessariamente que burocratizar, por exemplo, um processo participativo. Pode reinventar a forma como a participação entra dentro da administração pública. Este é um ponto importante para a eficácia e para evitar o tokenismo, que é
A maioria dos processos participativos que têm vindo a surgir em Portugal, mas diria também em outros países, têm um problema de ligação, de incorporação destes próprios processos dentro dos mecanismos da administração pública. Ou seja, continuam a ser processos isolados, processos que funcionam de uma forma, como se diz em inglês, one-off. Portanto, são eventos, são iniciativas, mas que pouco constroem pontes com a política da democracia representativa. E nós precisamos fazer um esforço agora, sim. Estamos na fase histórica certa para começarmos a fazer este esforço de deixar a administração pública entranhar com estes processos de participação. E, por outro lado, como é que se evita o tokenismo na inclusão de grupos subrepresentados? Aqui também, o que temos visto até agora nos processos de participação, sejam orçamentos participativos, assembleias e tal, é que a inclusão social não acontece sozinha, não acontece de forma automática. É preciso que, seja qual for a entidade que promove um processo participativo, faça uma reflexão séria, encontre os mecanismos necessários para ir ao encontro dos grupos subrepresentados. Por exemplo, faça primeiro um mapeamento, saiba com antecedência quais são os grupos subrepresentados, faça um estudo sobre o perfil sociodemográfico da população que quer envolver e identifique quais são os grupos subrepresentados e encontre uma estratégia adequada, ad hoc, para ir ao encontro destes grupos. E, portanto, é preciso que, ou seja, não basta lançar um processo participativo para que haja participação. É preciso que a entidade que promove um processo participativo se responsabilize, que exista um compromisso para a inclusão dos grupos subrepresentados. Até porque nós aqui temos de evitar uma coisa que talvez não seja autoevidente. Nós precisamos evitar que qualquer processo de participação se torne um megafone de quem já tem voz na democracia. Porque fazendo este tipo de operação, nós estamos a falsificar a própria ambição dos processos participativos, que é incluir quem não tem voz. Portanto, para incluir quem não tem voz, nós precisamos equipar a nossa máquina, a nossa administração pública para ir ao encontro destas vozes que são menos ouvidas ou até marginalizadas. Obrigada, Roberto. Isto suscita-me outra questão, Nuno, que é diretamente relacionado com isto, não é dar voz aos que já têm voz, que é nomeadamente o papel do sistema mediático. Que também tem muito a ver com a democracia participativa, num sentido em que pode, efetivamente, incentivar, incrementar, ou dar voz aos que não têm voz, ou dar voz aos que têm sempre voz. O que é que acha, Nuno? Eu acho que aqui levantam-se duas questões, que são questões que, no caso português, nós estamos defrontados neste momento, mas toda a Europa, o próprio Estados Unidos. Uma é a questão mediática, que evidentemente é muito complicado neste momento, porque começa pelo modelo de negócio da comunicação social, neste momento, claramente ser complicadíssimo, como todos percebemos. É evidente que Portugal, dada a sua dimensão, a coisa tem sido mais complicada, mas mesmo grandes grupos de comunicação social a nível internacional começam a ter problemas graves, e isso vai ter repercussões na democracia. Seríamos outros webinar para perceber como é que se vai resolver este problema na comunicação social, e se calhar um webinar não seria suficiente, até porque se algum de nós aqui tiver a solução, estaria multimilionário nesta altura, porque estaria a vender a solução pelo mundo fora. E a outra questão que nós também enfrentamos em Portugal, isto é um pouco daquilo que estava a dizer o Roberto, e nós tem sido muito complicado em Portugal, que é a questão do lobbying. É preciso também trazer a questão do lobbying. O lobbying existe em democracia. Nós precisamos de lobbying em democracia. Porquê? Porque os vários agentes, os vários grupos querem fazer pressão. O problema é quando o lobbying não é equitativo. Isto é, há grupos que têm muito mais influência que outros. E nós precisamos de repensar isso. Olha, nós em Portugal, por exemplo, levamos 6 legislaturas sem conseguir chegar a um consenso como é que se vai regular esse lobbying. E isso é fundamental para equilibrar grupos de pressão
e para dar acesso a diferentes, a pluralismo na nossa própria Claro. sociedade. E eu acho que e depois há outra questão em Portugal também, enfim, para complicar ainda isto mais, que é o peso de Lisboa versus o peso do resto do país, que também é um problema que todos falamos da centralização e das agendas políticas estarem capturadas por Lisboa, e também levamos, no mínimo desde o referendo da regionalização, há 20 e tal anos, que não conseguimos de facto encontrar saídas. Portanto, eu acho que as questões são complicadas. Se o nosso webinar fosse listar problemas, estamos bem-sucedidos. Problemas não faltam. Agora, encontrar soluções, lamento para quem nos ouve, mas não é tão fácil encontrar essas soluções, porque se elas fossem fáceis já estavam encontradas, não é? Há pequenas coisas que é fácil. O acesso ao voto, eu acho que isso é fácil. Agora, muitas destas questões que estamos a falar exigem uma reflexão e exigem um consenso que eu não sei se os participantes mais ativos na política neste momento estão assim tão sensibilizados para todos estes problemas. Nós estamos, é mesmo a última intervenção, Ângela, e muito curta, porque são quase horas de terminarmos. Em relação a isto, que lições, digamos assim, de todo este contexto e das tentativas que tem feito, que lições é que, digamos assim, é que a União Europeia, a Comissão Europeia, já aprendeu sobre isto e que definitivamente, não sei se há termos definitivos neste assunto, pode aconselhar ou recomendar em relação aos Estados, não é? Às sociedades europeias? Olha, uma das coisas que eu queria dizer é que eu trabalho na burocracia mais complexa de toda a União Europeia, que se chama a Comissão Europeia. Portanto, o que eu posso dizer é que se na Comissão Europeia nós temos vindo a conseguir, nos últimos 4 anos, desenvolver uma infraestrutura em que permite, digamos, aos cidadãos estar mais próximos da formulação das políticas europeias, desde disposições legais a disposições financeiras, a capacitação dentro internamente, etc., etc., eu penso que não será, que se calhar pode não ser, digamos, pode ser inspirar outras burocracias e outras administrações públicas a fazer o mesmo. Estes processos digamos, de participação pública, como disse o Roberto muito bem, não acontecem por convite. São processos organizados, são processos que requerem que haja disposição política para que estes processos sejam de facto realizados, precisam da tal capacitação e depois precisam que os cidadãos queiram, de facto, também participar nestas coisas. Bom, acho que chegamos ao fim. Obrigada a todos. Vou passar acho que continuaríamos com certeza a conversar, porque há muitos assuntos que se levantam e que os próprios participantes levantaram e que não podemos responder na sua totalidade, mas chegamos ao fim e, portanto, eu passo a palavra agora à Manuela, que dirá as palavras finais. E muito obrigada a todos, e em particular à Ângela, ao Nuno e ao Roberto. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar, foram cerca de 300 em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. Informamos que apenas será enviado um certificado de formação aos participantes que tenham assistido ao webinar na íntegra e que respondam a este inquérito. Se tem interesse pelas áreas abordadas neste webinar e gostaria de aprofundar os seus conhecimentos sobre estas temáticas, sugerimos a inscrição no curso Conceitos e Princípios da Participação Pública. Este curso do INA está disponível na plataforma Now e é gratuito e aberto a todos os cidadãos interessados. Poderá aceder ao mesmo através do link que iremos deixar no chat. O programa de formação do INA para 2024 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa consultando o catálogo disponível no site do INA em ina.pt.
Pode ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Boa tarde.